Meus queridos, então lembramos nós que estamos numa jornada, diga comigo, jornada. Ainda está fraco, diga jornada de estudo referente à pessoa de quem? De Jesus Cristo. Nós dissemos, pela graça de Deus, que isto aqui é uma série, é um combo, como se diz na linguagem vulgar, em que nós estamos a aprender sobre quem é quem. Não, está fraco. Quem é quem? Quer dizer, você vai dizer Jesus dessa forma mesmo. Você quer lhe ver quando voltar? Aleluia. Amém ou não amém? A Bíblia diz que os anjos, de dia e de noite, cantam na presença dele. Dizem, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o quê? A honra, seja o quê? A glória, seja o quê? O louvor. Aleluia. Os anjos não param. Dizem que de dia e de... Ou seja, toda hora. Nós até paramos, porque em algum momento estamos a ler alguma coisa que tem a ver com escola, em algum momento estamos a cozinhar, em algum momento estamos a falar com o nosso vizinho, com o nosso primo, com nossa mãe. Paramos ou não paramos? Mas quando somos chamados a voltar a falar, temos que falar com força. Porque os anjos fazem isso com tanta naturalidade e fazem de dia e de noite, sem parar. Nós ficamos quietos em algum momento. Eu estive aqui a falar sobre a questão de sermos unidos, igreja. Não é isso, meus irmãos? Não chegamos de pronunciar nada, não é isso? Mas quando fomos convocados a pronunciar este nome, o nome mais belo, o nome mais excelente, o nome que está acima de quantos nomes? Todos os nomes temos que o expressar com toda alegria. Encher a boca, encher os pulmões e gritar o nome de Jesus. Aleluia! Amém ou não amém, queridos? Amém. Então, nós estamos a estudar uma série referente à pessoa de... Aleluia. Eu consegui contar, acho que foram 4 pessoas só. Aleluia. Graças a Deus. Vamos aqui, queridos. Jesus Cristo é Senhor e Rei. Não é um rei qualquer, é o rei da... É o rei da glória. Alguém está aqui? Jesus Cristo é Senhor e Rei, vírgula, Rei da glória. É Rei, vírgula, Rei da glória significa também Rei dos reis. Né? Significa que ele tem toda a glória, detém toda a glória sobre tudo e sobre todos. Se você é rei diante de Jesus, você não é nada, Jesus é teu rei. É por isso que Davi, quando a arca da aliança entrou em Jerusalém, porque a arca da aliança naquele tempo simbolizava a presença de Deus, Davi tirou as suas roupas reais, porque diante da presença de Deus, um rei não é nada, porque Deus é que é o rei dos... Vê alguém à igreja? Então Jesus é o rei dos reis. Então quando está o teu rei, você que é rei, tem que ajoelhar diante do... Está claro na igreja? Então, a mulher dele não entendeu. Disse, como é que você dançou daquela forma? Como é que ele não vai dançar na presença do rei? Eu me espanto quando um irmão vem, uma irmã vem na igreja, está a louvar ao rei dos reis, está fazendo assim. Já, irmão, e desunissa osso, e osso. Aleluia. Não faça isso. Na presença do rei é para dançar. Davi entendeu isso. A presença do rei está aqui. O que eu vou fazer? Olha que Davi era o quê? Era rei. E nós também agora fomos feitos reis e sacerdotes. Onde estão as rainhas aqui? Onde estão os reis? Aleluia. Não, meus queridos, alguém está aqui? Ele é o nosso rei. E nós diante dele tiramos as nossas coroas para reverenciar aquele que está acima de todos nós. Aleluia. Então Jesus Cristo é Senhor e Rei, vírgula, Rei da glória. Escreva aí, por favor. A Bíblia indica que Jesus se fez homem. A tua agenda está bem organizada, né?
Organiza esses estudos. São muito importantes. Se quiser, depois pode fazer um livro. Não precisa. Será? Não. Estudos realizados no Ministério Palavra. Não precisa escrever isso. Escreva como um livro da tua autoria. E nós já vamos de comprar para ler, não é? Aleluia. Vamos lá, querido. Vamos lá. A Bíblia indica que Jesus se fez homem. A Bíblia indica que Jesus se fez homem. Que Jesus se fez homem e habitou. A Bíblia indica que Jesus se fez homem e habitou no meio dos homens, né? Verdade ou não, meus irmãos? Se fez homem e habitou no meio dos homens. Vírgula. Humilhando-se. Se fez homem, habitou no meio dos homens. Humilhando-se. Vírgula. Humilhando-se, pois, teve que negar a sua divindade. Não é isso, meus irmãos? Jesus se faz homem, se torna como os homens. Isso é um ato de humilhação. Ver um Deus se tornar homem. É humilhante ou não é? É humilhante. Homem é tão limitado. Pergunta-me lá amanhã se o sol há de nascer. Eu vou dizer, não sei. Mas Deus, está a ver o que é isso aí? Pergunta-me lá o que é de comer amanhã. Nem o que comer não sei. Mas Deus já sabe o que é de comer. Está claro ou não está? Então, é humilhante. Significa que ele se limitou dentro do universo que antes não tinha limites para ele. Amém ou não amém? Então, vamos aqui, querido. Diz, humilhando-se, pois, teve que negar a sua divindade. Teve que negar a sua divindade. E com isso, viveu em obediência a Deus. Ou seja, quer dizer, se era Deus, se Jesus fez o homem, mesmo assim, obedeceu a Deus. Quer dizer, alguém vai dizer, foi fácil obedecer porque antes ele era Deus. Eu nunca fui Deus. Tá? Por isso não obedeço. Não é isso. A partir do momento que ele se torna homem, ele está nos a mostrar como é que podemos viver como homens. Não é? Não é isso, meus irmãos? Por isso que a medida para entrar no céu é a medida de Jesus. Se você disser, eu vou entrar do meu jeito, está enganado. Só existe um caminho. Tá vendo? Já imaginou eu pegar alguém gordo? Né? Desculpa, né? Não quero ofender. Mas alguém com muita massa, colocar-lhe num caminho apertado. Como é que é essa pessoa? Entra, passa? Não. Então, a medida do caminho, sem falar de gordura, etc., mas falar da medida do caminho é Jesus. Ou seja, 1 milímetro a mais, você não passa por Jesus. Aleluia. 1 milímetro a mais. Mas pastor, é aquele pecadinho. Não. Basta aquele pecadinho vier catar aqui. Já não entra. Porque a medida é Jesus. É por isso que a Bíblia diz que precisamos de atingir a estatura varonil do varão perfeito. Quem é esse varão perfeito? Jesus. E é por isso que Deus enviou ele. Para que nós atinjamos essa estatura, olhemos para ele e digamos, sim, é aquele que nós temos que imitar. Há pessoas hoje que estão a imitar Abraão. Por isso que tem 2 esposas. Tá vendo? Há pessoas hoje que estão a imitar Davi. Por isso que os seus filhos se matam entre eles. Percebe o que estou a dizer? Imitar esses homens em algumas coisas boas que eles fizeram, good. Mas você não pode esquecer quem é o modelo da perfeição. Há boas coisas que Davi fez, que eu não vou dizer que não imite. Davi compôs bons salmos aqui que louvam a Deus. Eu não vou dizer não cante salmos a Deus. Nem que sejam teus próprios salmos que você cria.
Há crentes que conseguem criar salmos, sabe disso? Sim, há um crente que sentado na sua casa, de repente compõe uma canção. É um salmo. Começa a cantar, você mulher usa tu não zamba cola lá. Então, está entendendo o que estou a dizer? É um dom. E podes imitar Davi nisso. Podes imitar Davi na sua inteligência, na sua estratégia, na sua humildade. Em que quando ele pecava contra Deus, sabia de imediato pedir perdão. Mas nós estamos aqui para você limitar e pedir pecado para fazer... Ir cometer pecado, dizer, estou a imitar Davi porque ele se humilhava. Não é isso que estamos a dizer. Estamos a dizer você tem que imitar a humildade dele, não o ir pecar para pedir perdão, mas a humildade que ele tinha. Alguém está aqui? Era um homem humilde. A capacidade que ele teve de perdoar os seus inimigos. Lembro-me uma vez que ele mandou chamar um dos netos de Saul. Mas Saul lhe perseguiu, está vendo? Ele cuidou do neto de Saul. Está vendo isso aí? Mas hoje em dia diz lá crente isso aí. Ajuda lá, filho do fulano que te fez mal. Mini. E ele, não é assim, meus irmãos? Entendemos o que está dizendo? Né? Então, há coisas boas, sim, não vou negar. Mas não são, esses homens não são o nosso, como é que eu posso dizer? O nosso alvo em termos de imitação. Temos que imitar a Jesus. É por isso que Hebreus diz que, olhando para quê? Para Jesus, autor e o quê? A quem nós devemos imitar, não é, meus irmãos? Enquanto corremos esta corrida. Verdade ou não, meus irmãos? Mas ok, queridos, vamos voltar aqui para o nosso texto. Diz o que aí? Diz que viviam o quê? A obediência a quem? Ok. Ao ponto de ter morte, vírgula, e morte, os leitores da Bíblia já completaram, e morte de cruz. Aleluia. A ponto de ter morte, vírgula, morte de cruz. Vírgula, entretanto, Deus o exaltou. Ai. Entretanto, Deus o exaltou, dando-o o estatuto de Senhor. Deus o exaltou. Deu-lhe o estatuto de Senhor. O que nós dissemos dali até onde chegamos agora? Estamos a dizer que Jesus era Deus. Verdade ou não? Não precisava de ser exaltado, porque diz Crônicas que tu, Deus, não é isso que diz segundo livro de Crônicas? Tu mesmo te entrone, tu te constituíste por chefe sobre... Ou seja, ninguém fez Deus Senhor. Ele é Senhor por Ele mesmo. Está a entender? Para nós te explicarmos como é que Jesus chegou a ser Senhor, nós te demos este texto. Sabemos que aquele que era Deus se fez o quê? Exatamente. Então, se Ele se fez carne, então agora precisa de ser exaltado. É isso que estamos a dizer nesse texto. Entendeu agora, né? Aquele que era Deus não precisava de ser exaltado, porque já estava exaltado por Ele mesmo nas alturas. Mas para Ele ser exaltado, teve que se fazer. Aí já quando é homem, precisa de ser. Isso. Esse texto aí está a explicar exatamente isso. Mas para ser exaltado, teve que viver uma vida de e depois, por causa da sua obediência, foi digno de morte de... Que lindo. É lindo isso, não é? Então, onde é que paramos mesmo? Dissemos que o exaltou, dando o estatuto de... Por favor. Exaltando acima dos homens. E de que mais? Dos anjos. Acima dos homens. Exaltando acima de quê? Dos homens. Vírgula. Do quê? Dos anjos. Vírgula. Principados e potestades. Perceba isso. Nem todo principado e potestade é do mal.
Quando alguém na igreja diz principado e potestade, todo mundo já está falando em diabo. Não. Principado e potestade significa pessoas com autoridade. Principados, né? Pessoas que estão na dianteira, que têm governo. Qual é o principado de Chapo? Qual é o principado de fulano? Entendeu? Estão a dizer principado de Roma, principado de Inglaterra. Estão entendendo? Estão a dizer, é isso que significa. Agora, é por isso que Paulo diz que estes principados são do mal, para destacar qual é o governo que nós temos que combater. Ele diz que contra as hostes malignas que se encontram nos lugares espirituais. É o que está escrito em Efésios. Não é? Quando alguém diz principado, todo mundo já diz, agora quero falar de demônio. Não. Amém, não, amém. Só quando alguém disser principados do mal. Agora você já saber que tipo de principado está a se referir, ou seja, que é literalmente os demônios. Estamos juntos, meus irmãos? Está claro ou não está? É isso. Um inimigo principado. Olha lá. Qual? Aleluia aqui. Mandamos embora todo o principado. Qual principado? Né? Paulo diz que principados da maldade, não é isso aí? Não é o que está escrito lá? Maligna, das trevas. Não é porque não lutamos contra a carne nem contra, mas contra o quê? Potestade das hostes malignas que se encontram onde? Ali ele escreveu malignas. Quem pode correr um pouco e encontrar esse versículo? Para entendermos isso, né? É muito bom quando estamos a aprender uma coisa, sermos um pouco, aprender outras coisas, não é isso? É a oportunidade que temos para aprender tudo, não é isso? Então, lê aí, diz o quê? Efésios 6, acho que é 10 ou 12, por aí. Vamos lá, diz o quê? Porque não temos que lutar contra quem? Mana Ginoca, porque não temos que lutar contra quem? Diz o que é Efésios 6, vamos lá. Contra carne e sangue, mas contra o quê? Da maldade, não é? Contra os príncipes das trevas. Trevas, alguma coisa boa nas trevas. Príncipes da maldade, tá vendo? Já te mostraram esses principados a que grupo pertence. Não é sair, principado, no principado. Você está passando dali da rua, a irmã está a orar lá dentro. O principado, eu mando embora. Qual principado? Aleluia. O amém acabou aqui? Mas também não disseram para nós orarmos, para expulsarmos os principados. Disseram que para nos revestirmos da armadura de Deus. Qual é a armadura? Ele imaginou aí no versículo 13. Qual é a armadura? Tomai também o quê? Sim, versículo 13. Diz o quê? Temos que armar qual é a armadura? Revestirmos do quê? Tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Como é que nós resistimos do dia mau aí, meu irmão? É orando, dizendo, o Satanás, é agora mesmo. É assim? Não, como é que nós resistimos do dia mau? Cingindo o lombo o quê? Cingindo os lombos com o quê? Tornando somos, fazendo o quê? Colocando a ver. Nós vencemos o maligno pela palavra. Não é, olha só. Não. Vivo a palavra, já venci o inimigo. Simples. Diga comigo, simples. Viver a palavra, já vencemos o maligno. É por isso que a nossa boca, a nossa língua, só confessa o nome de Jesus. Não anda a confessar o nome de Satanás. Satanás nós só expulsamos porque já lhe vencemos pela palavra que vivemos. Alguém veio à igreja ou estamos a falar sozinhos aqui? Aleluia! Graças a Deus. Amém? Mas pastor, estamos a falar de Jesus. Sim, isso tudo aí é sobre Jesus. Amém ou não amém? É sobre Jesus. Então, dissemos aí, anjos de o quê? De todo principados e potestades. Vírgula. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor sobre tudo e sobre todos, incluindo
sobre tudo e sobre todos, vírgula, incluindo, nesse tudo e todos, incluindo, quem? Incluindo quem? O chifrudo, né? Incluindo Satanás e seus demônios. Amém ou não amém? É por isso que quando aqueles jovens chegaram e disseram: ei, nós te expulsamos em nome de Jesus que Paulo prega. Os demônios disseram: ei, Jesus nós conhecemos. Mas vocês quem são? Amém ou não amém? Quando Jesus vai para Gadara, aqueles demônios saem a correr e se prostram, né? Usando o corpo daquele homem diante de Jesus. Disseram: ah, Filho de Deus, Jesus, Homem Santo, quer nos atormentar antes do quê? Antes do tempo. Ou seja, eles sabem que Jesus é Senhor sobre eles e é Ele que vai lhes atormentar. Amém ou não amém? É por isso que nós que cremos em Jesus não temos medo, porque aquele que está conosco é aquele que vai atormentar os demônios. Em Jamcó, vocês lembram daquele menino que tinha um irmão que bate muito? Que quando tentavam lhe ameaçar na escola, ele ficava tranquilo, porque sabia que o seu irmão... É assim como nós somos como crentes. Não estamos preocupados com o diabo, não passamos o dia a pensar no diabo. Diabo para nós é carta fora do baralho. Nós estamos toda hora a pensar em Jesus. Percebeu o que estamos a dizer? Nós toda hora, de manhã à noite, de noite, de dia, estamos toda hora a pensar em Jesus. Por quê? Porque Jesus é maior. É melhor pensar naquele que é maior do que se reduzir em pensar naquele que não tem nenhum valor, aquele que já foi vencido. Alguém está na igreja? Estamos juntos, queridos? Estamos a compreender? Então, podemos avançar só mais um pouco? Aleluia! Graças a Deus. Observe aqui. Dissemos que todos os anjos principais é Senhor sobre tudo, sobre todos, incluindo o quê? E seus demônios. Satanás e seus demônios. Escreva aí, por favor. Jesus é o Rei da Glória. É o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória, o Rei dos Reis. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é o Rei da Glória, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora vamos para os versículos que sustentam isso que lemos. Depois vamos para casa. Vamos lá. Filipenses 2. Filipenses 2. Filipenses 2. Filipenses 2. Filipenses 2. Versículo de número 5 a 11. Vai-se ler desta forma a palavra de Deus. De sorte que o quê? Haja vós o quê? Que houve em quem? Que houve em Cristo Jesus. Como é que ele era? Sendo em forma de Deus, o que é que fez? Não teve por usurpação. Ser o quê? Por quê? Mas a si mesmo se esvaziou fazendo o quê? Tomando a forma de servo e fazendo-se o quê? Não é isso que escrevemos lá no apontamento? Depois, diz o quê aí? 8, diz o quê? E achado aonde? O que que ele fez? Fez o quê? Morte do quê? Aleluia. Pelo que Deus fez o quê? Deus o exaltou como? E lhe deu o quê? Para quê? Para que no nome de Jesus o quê? E o quê? Aonde? E aonde? E o que aconteça com toda a língua? O quê? Para quê? Aleluia! Graças a Deus. Fecha seus olhos. Damos-te graças, Pai. Louvamos o teu nome. Obrigado pela palavra lida. A honra e a glória pertencem totalmente a ti.
Em nome de Jesus, todo aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Meus queridos, nós lemos aqui, não é isso, meus irmãos? Jesus se fez homem, morreu pela sua obediência, Deus o exaltou, o deu o nome que está acima de todos os nomes. Não há nenhum nome que esteja acima do nome de Jesus. É por isso que eu estava a dizer, o nome que tem que estar na ponta da nossa língua, na ponta da nossa oração, na ponta do nosso dia, tem que ser um nome que está acima de todos os nomes. Há crente que na sua memória tem mais o nome de Satanás, e quando ele ora, não consegue encerrar sua oração sem estar a falar Satanás para cá, Satanás para lá. Ao invés de dizer, Senhor, se Satanás criou alguma coisa contra ti, ao invés de você o entregar ao Senhor, você está dizendo, Satanás, lá, Satanás, eu venho. Acabar tua oração na presença de Satanás. Eu prefiro começar a minha oração e terminar a minha oração na presença daquele que tem o nome acima de todos os nomes. Aleluia, aqui na igreja. Então diz que este nome que lhe foi dado é um nome que está acima de todos os, de tal sorte que toda língua, diga comigo, toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Diga, mas toda mesmo. Ou seja, meus irmãos, Satanás também confessa. Ninguém veio à igreja hoje. Satanás e seus demônios também. Quando vê Jesus, diz, está ali o Senhor aqui. Vamos mudar de direção porque o Senhor está ali. Aleluia. Jesus é Senhor sobre tudo, sobre todos, tanto nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus é o Senhor. Alguém pode aplaudir a Ele aqui? Oh, mais forte para Jesus. Ele é o Senhor. Aleluia. Senhor provém da expressão grega Kyrios, que significa aquele que tem a dianteira sobre todos. Aquele que está na frente. Aquele que quando todos olharem, vão precisar de entender que é superior a eles. Alguém está aqui? Não é isso que nós andamos a usar aqui é aquele senhor que vive ali. Aquela senhora, isso aí são expressões, quer dizer, idiomáticas que a gente andou a usar para passar o tempo. Não! Este Senhor, na expressão ou na pessoa de Jesus, indica exatamente o propósito pelo qual a expressão Senhor existe, que é olhar para alguém que é superior e reconhecer a tua inferioridade diante dele. Não é uma expressão para identificar que aquele é tio, aquela é tia, aquela senhora dali, aquela senhorita. Não. Essas formalidades são boas, não são erradas. Mas quando nós vamos olhar para o que a Bíblia diz, para o objetivo da Bíblia, ao dizer que Jesus é o Senhor, não é uma expressão só de dizer que ele é um homem, um tio. Não, é uma expressão para dizer que ele está acima de tudo. Aleluia! Pode aplaudir só mais um pouquinho? Aleluia! Vai alguém à igreja? Pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Oh, aleluia! Ele é o Senhor. Alguém está aqui? Ele é! Aleluia! Graças a Deus. Está alguém aqui? Então, queridos, vamos lá ouvir Efésios, o que é que diz aqui. Efésios. Não estou a pregar muitos versículos porque o texto já explicou alguns versículos, tá bem? Principalmente estes que nós lemos agora. Já tínhamos um texto e só precisamos de ler os versículos para sustentar aquilo. Tá bem, meus queridos? Jesus é o Senhor. Efésios 1, versículo 20 a 21. Efésios 20, aliás, 1, 20 a 21. Efésios 1, 20 a 21. Diz o que é aí? O qual suprema grandeza do seu poder conosco, eu disse que é 20, né? Que manifestou em quê? Fazendo o quê? Ressuscitando dentre os... Fazendo o que com ele?
Fazendo-o assentar à sua direita onde? E o que aconteceu no versículo 21? Ei, e o quê? Depois o quê? Que faz o quê? Todo nome que... Não aonde? Mas quando? Aleluia! Veio alguém na igreja? Irmãos, vocês estão entendendo o que estamos a falar aqui? Estão a dizer que Deus enviou Jesus, como lemos no texto. Jesus morreu, ressuscitou, Deus o levou e o fez assentar à sua direita. Estando Jesus assentado à direita, Deus diz: a partir de hoje, você tem um nome que está acima do nome de todos aqueles que nasceram agora e vão nascer no futuro. Depois, você tem poder sobre todo o principado, toda a potestade, todo o poder. Vale, matimba enqual mangako. Ai matimba yanchumo enxenika matimba lawa Yesu anga amukela. Hakuva hosi. O preocupado timbana na Nigéria. E a Nigéria lava timbana. E ninguém na quarto e que sama é aquela matimba. Vê alguém? Enquanto você está preocupado, pastor, pastor, você é muito usado por Deus. Eu quero andar contigo para ter esse poder. You are wasting your time. Está a perder seu tempo. Vá direto na fonte. Porque ele, Jesus, foi dado um poder ilimitado. Estão a dizer que de todo o poder que existe, o poder de Jesus está acima desse poder. Na mikocha liwa nyanga na mucha wako ini matimba. A matimba leo nyanga inga amukela. Entendeu? Esse grupo aqui vai entender melhor. Estão a dizer, meus irmãos, que não há ninguém, não há nada. É feiticeiro, é macumbeiro, seja lá quem for que se diz ter poder. Mas se você citar o nome de Jesus, ele vai ter que ajoelhar. Ele vai ter que ajoelhar. Aleluia! E Deus, quando exaltou Jesus, ele colocou à direita e disse: escuta aqui, meu filho, não é só para este século, é também para o século vindouro. Quando for nascer Vicente, quando for nascer Ramon, naquele tempo, eles vão ter que reconhecer o teu nome, vão usar o teu nome perante todos os poderes. Aqueles que nasceram no século vindouro também farão usufruto desse nome. Vão usar esse nome, vão falar esse nome. E todos aqueles que acreditam ter algum poder vão ter que ajoelhar diante desse nome. Vem alguém para aplaudir a Jesus na igreja? Aleluia! Oh, meu Deus! Aleluia! Eu gosto da Bíblia porque ela esclarece as coisas. Ali Deus teria dito: nesse século, não é? Nesse século, o teu nome tem poder. Acabou o século, o nome dele acabaria o quê? Acabou o século, acabou. Mas, não, ele diz que também nos séculos vindouros. Aleluia. Uma geração vem, passa. Outra geração vem, mas o nome dele continua com poder. Aleluia. Alguém reconhece o poder de Jesus aqui? Aleluia. Lembro-me de um jovem que disse: não, quando você honra alguém, não sei o que, você está a atrair o poder dele para si. Você está enganado. Honra Jesus. Ele é a fonte. As pessoas gostam de escravizar outras pessoas, fazerem elas acreditarem que a fonte do poder, da vida, de tudo que eles precisam está com o homem. Mas a Bíblia diz que quando Deus exaltou Jesus, Ele colocou à direita, disse que tudo viria de quem?
de Jesus. Diz que você, Jesus, em ti haverá poder sobre todos os Eu quero ter poder sobre todos os principados. Quero ter poder sobre tudo. Eu preciso de me conectar a Jesus. É com Jesus que o meu relacionamento vai dar certo. É com Jesus que o poder real vai dar certo. Não é com o homem. Está aqui? É por isso que muita gente, por exemplo, cheguei aqui na igreja, a ver que o ministério já são 4 anos, 5 anos. Entra pessoas, saem pessoas, entram pessoas, saem pessoas, pessoas vêm, ficam 2, 3 anos, vão, pá, não sei o que. O ministério, em 5 anos, essa igreja já devia estarmos a arrebentar as paredes, não sei o que. Não, alguma coisa não está bem. Olha o que ele vai fazer. Diz a igreja, está a pedir contribuírem aqui. Contribuir à igreja. Paguem lá, vou, papá vai para Ghana, vai para Nigéria, vai para Zimbábue, vai para não sei aonde, aí, Togo, etc. Ir buscar o quê? Quando papá voltar, você onde vir a igreja, como vai crescer? Rapaz, ter lá ir buscar a unção dos grandes homens de Deus. Não é isso que eles dizem? Dizem, e depois trazem uma foto, colocam ali, dizem que esse aqui é a vossa avó espiritual. Aqui na igreja, o poder que nós usamos, este homem aqui, é que nos deu essa unção. Está vendo? Vocês têm que honrar os vossos líderes. Tá vendo? Eu honro meu pai. Vocês estão a ver o meu pai ali, a me comer foto. Já um nigeriano. Estão entendendo o que está a acontecer agora? Estão entendendo o que está a acontecer agora? Porque não entendem que o poder que Jesus tem serve para 2 coisas. Para trazer, também para expulsar. Quando você decide viver o evangelho genuíno, você vai passar por 2 coisas. Ou pessoas hão de vir, o que acontece muitas vezes, e também vai acontecer o inverso, pessoas hão de sair. Muitos seguiam a Jesus, mas poucos ficaram com quem? 5.000. Porque alguns têm curiosidade, é a igreja de um jovem. E normalmente os jovens são conhecidos por serem muito emocionados. Quando chegam aqui, começam a chamar uma mãe, não sei o que, começam a bater no... Vai lavando. Dizer, ali é um jovem. Aquele líder dali é um jovem. Vamos de ver espetáculo. Chega aqui e apanha aqui uma igreja saudável, uma igreja equilibrada, onde há ensino da palavra. Não é isso que eu queria. Aqui eu queria uma igreja de entretenimento, uma igreja onde chegassem, ainda que me mintam, mas me digam coisas. Ficou frustrado, foi embora. Verdade ou não, meus irmãos? É isso. Então, se você quer viver a verdade, você tem que estar preparado para acontecer isso, porque o poder que Jesus nos dá pela verdade é um poder que também atrai e ao mesmo tempo expulsa. Atrai quem? Aquele que quer a verdade. Esse vai dizer, sim, eu estou a amadurecer, estou a crescer, quero mais a palavra. O outro vai dizer, não, eu de palavra, Cristo, Jesus, salvação, santidade. Eu até acredito que Deus, pela palavra, faz poder. Mas eu quero, pastor, vir aqui fazer malabarismo. Não malabarismo. Se Deus quiser curar aqui, alguém veio doente, Deus cura aqui. Deus liberta aqui. Já houve um dia que Deus, de repente, do nada, me mandou eu descer, cheguei, me pus as mãos sobre uma irmã, eu nem sabia que ela estava possessa. De repente começou a manifestar, rebolou aqui no chão. Quer dizer, era Deus que queria naquele dia. Se ninguém tem endemoniado, ou se alguém tem demônio e Deus quer usar palavra para mim, Deus é quem comanda no culto. Ele é quem tem o volante do culto. Amém ou não amém? Deus cura aqui, Deus transforma aqui. Deus já realizou muitas coisas. Deus já realizou muitas coisas e realiza aqui. Situações em que já oramos por pessoas que estavam a passar por uma situação, porque já passava um tempo de gestação, a pessoa não estava a conseguir dar. Deus nos revela, olha, diga à pessoa que essa pessoa não vai voltar mais do hospital para casa. Quando for para o hospital é de vez, é para ir dar parto. Não, você não é profeta. Não precisa ser profeta de nome. Basta ter o Espírito de Deus, Deus pode te revelar o futuro. Precisa chegar aqui, parar e dizer, Machito, você é irmã, estou a ver que você é na quarta-feira. Não precisa. Se a irmã no fim do culto dizer, pastor, preciso de um conselho de Deus. E nós falarmos, Deus pode lhe dar uma direção. Não é? E ela própria sempre falar comigo também,
Deus, ela ir orar, Deus pode lhe dar a mesma direção que podia lhe dar depois dela falar comigo. Porque o mesmo Deus que vai me usar para lhe dizer o que tinha que lhe dizer é o mesmo Deus que está nela. Acabou o amém nessa igreja, né? Estão a entender, meus queridos? Então, o que acontece? As pessoas ficam tão desejosas de poder, ficam tão frustradas, que não entendem que já receberam esse poder. No dia em que decidiram entregar a vida a Jesus, eles foram revestidos de poder. O Espírito de Deus encheu as suas vidas e foram revestidos de poder. Poder não é quando eu chego aqui e começo a exibir coisas. Não. Poder é a vida que eu levo. O poder está em mim porque Cristo vive em mim. E isso é suficiente para eu poder entender que eu tenho domínio sobre qualquer principado maligno. Porque Jesus vive. É isso que o crente tem que saber. Uma vez que eu tenho Jesus, não há nenhum demônio, não há nada que tenha poder sobre mim. Eu já tenho poder. Por quê? Porque Jesus está em mim. Não precisa malabarismo. Pastor, você tem que nos provar. Não. Nem você próprio não tem que provar nada a ninguém. Viva Cristo e Cristo se manifestará sobre ti. Aleluia! Pode aplaudir só mais um pouco a Jesus? Louvado seja Deus. Aleluia. Só que nós atualmente, para chancelar-se uma igreja que é uma igreja, é preciso que os pastores forcem alguma coisa. Hoje os pastores são obrigados a ter que forçar um milagre, forçar alguma coisa no culto para poder criar uma situação dos crentes dizer, uau! Não precisa. Prega Cristo. Quem quiser Cristo, permanecerá em Cristo. Quem não quiser, também não o quererá. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Queridos, vamos aqui. Ouvir o que diz aqui no versículo 22 ainda de Efésios. Diz o quê? Vamos continuar. Deus fez o quê? Está a ver? Deus sujeitou o quê? Aonde? Debaixo dos seus pés. E sobre o quê? Fez o quê? Olha lá, vamos lá. Irmãos, vamos lá levantar as nossas mãos. Assim, levanta a tua mão direita. Tua mão direita. Assim como nós somos aqui, somos o quê? Assim como nós somos aqui, somos o quê? Somos chamados de quê? Igreja. Estão a dizer que assim que nós somos igreja, levanta a sua mão, não descarrega. Deixa a sua mão assim. Assim como nós somos igreja, assim como nós somos, estão a dizer que aqui sobre nós, Cristo é cabeça. Entendeu o que estamos a dizer? Pode baixar, obrigado. Era para você entender que você é a igreja, né? Por isso que eu pedi para levantar, porque senão ia falar, dizer que eu. Não, man. E assim, estão a dizer que nós, como igreja, como um povo, temos Jesus como cá. E este que é o cabeça sujeitou tudo. Ou seja, todas as coisas, incluindo nós, estão sujeitas a ele. E a Bíblia diz que ele também confia-nos a nós este poder para sujeitarmos as coisas. Entendeu? Quando Jesus estava para ascender aos céus, disse para os seus discípulos, é-me dado o quê? É-me dado o quê? Todo nos céus e na... Por isso, façam o quê? Ide por todo, preguem o quê? Entendeu o que eu estou dizendo? Então, ele recebeu o poder, mas ele não ficou com o poder sozinho para ele. Ele pegou um Vicentinho, repartiu. Pegou uma na Ginoca, repartiu. Pegou uma na Célia, repartiu. Pegou uma na Ernesto, de tal sorte que nós só estamos sujeitos a Jesus e estamos sujeitos um ao outro. Mas o que vem depois de nós, não estamos sujeitos a mais nada. Ainda nós estamos a dizer, eu estou sujeito a Jesus e estou sujeito a ti como meu irmão. É por isso que a Bíblia diz que sujeitai-vos uns aos... Eu estou sujeito a Deus e estou sujeito ao meu... Satanás que vem embaixo, não estou sujeito a ele. Ele é que quando me vê e vê que eu estou encaixado na cabeça, foge. Aleluia! É isso, meus irmãos. Não precisa Nigéria, água, linha, pulseira, meia de não sei quem, chulé. Não precisa. Só precisa de estar encaixado na cabeça. Só. Porque a cabeça tem poder sobre tudo.
e sobre todos. Está alguém aqui? Então, vamos ouvir o 23. Diz que a igreja aqui é o quê? Que esse corpo, o que tem esse corpo aí? Daquele que cumpre tudo. Outras versões diz que enche tudo. Ou seja, quando nós... Meu Deus. Ai. Estão a dizer que quando nós... Isso aqui não. Quando nós, como crentes, somos a igreja, verdade ou não, meus irmãos? Diga, eu sou membro da igreja. Do corpo de Cristo. E Cristo é cabeça. Quando eu me encaixo na cabeça, a cabeça me enche. Está aí na tua Bíblia. Quem tem a versão que diz que enche tudo? Vamos lá. Quem tem uma versão que diz isso? Diz que a plenitude daquele que enche tudo em todos. Quem tem essa versão aí? Alguém tem? Tem, né? Sim. Levanta, não tenha medo. Não vai ser mandado embora. Aleluia. A plenitude daquele que enche tudo. Em quem? Em todos. Ele nos enche, nos preenche. Quando eu me conecto com ele, a natureza dele é transferida para mim. E quando alguém vê a mim, vê a ele em mim. Está alguém na igreja? Por isso não gasta dinheiro ir para a Nigéria, meu irmão. Quer pregar o evangelho? Seja conectado a Jesus, é suficiente. Aleluia! Quer iniciar uma obra, ganhar almas para Cristo, assim como estamos hoje, iniciamos esta obra, estamos a ganhar almas para Cristo, apenas tenha conexão com Cristo. Se vier só uma pessoa, levanta as mãos e diga, louvado seja Deus, é essa pessoa que o Senhor quer salvar. Prega para essa pessoa aí. Se vierem duas, prega! Prega! Aleluia! Você não é fracassado. Apenas existe uma coisa, é o tempo que é difícil. A Bíblia diz que nos últimos tempos virão tempos difíceis em que os homens serão amantes de si mesmos. Não amarão a Deus, mas serão amantes de si mesmos, terão prazer mais nas coisas carnais do que prazer em Deus. Sabe, é só fazer um teste consigo mesmo. Um dia, pega uma Bíblia, senta na mesa, começa a ler a Bíblia. E depois de um tempo, acorda, liga um telemóvel, põe ali o telemóvel. Assista ali um vídeo, um filme, uma coisa assim. E veja quanto tempo você vai conseguir ficar a assistir o filme, entrar no filme e até se tornar um dos personagens do filme. Porque este é o tempo em que a apostasia está mais perto. Ou seja, cair agora é mais fácil do que nos tempos passados. Por quê? Porque nós estamos a esfriar. Então, quando olhamos para o que é de Deus, quando olhamos para Deus, não nos cria interesse. De tal sorte que é normal, há culto na igreja, eu posso estar em casa ali, a fazer minhas coisas e não me pesa, né? Consigo. É isso. Significa que nós perdemos a paixão por Deus. E isso é perigoso. Porque começamos a cometer pecados e nem entendemos que estamos errados. Estamos a caminhar para onde? É verdade. E ainda pensar, eu sou crente. Quando você olha para si, já não é nada. Porque já perdeu aquele equilíbrio, aquela consciência, aquele peso de consciência das coisas de Deus ou do próprio Deus. Então, há que vigiarmos. O que é que te dá prazer? Ir à igreja ou assistir? Conversar com os amigos ou ler a Bíblia? Quando as coisas de Deus começam a não ser importantes, something wrong. Acabou o amém já na igreja? É uma forma de você medir-se também, perceber como é que está. E Paulo diz que nos últimos tempos, meus irmãos, haverá muita apostasia. E nós, feliz ou infelizmente, não estamos a pregar no tempo dos Paulos, dos Pedros. Viemos calhar exatamente neste último tempo aqui. Que está a ser muito difícil você pregar o evangelho genuíno e as pessoas darem credibilidade ao evangelho.
Está a ser difícil. Agora as pessoas, para poderem ser atraídas, você tem que criar cenários. Pôr um púlpito ali que acende luzes. Uma discoteca. As pessoas veem, essa igreja dá para eu estar aqui. Você tem que criar coisas, entretenimento, pôr programas, campanhas, encher a igreja de coisas. As pessoas ficarem assim, tipo, nem conseguirem ter vida própria lá fora, porque estão toda hora a pensar que, está vendo? É assim como as pessoas garantem que pelo menos a igreja tenha sempre pessoas. Mas se você quer ser equilibrado, dê a oportunidade às pessoas de viverem a sua vida e dê a oportunidade às pessoas de conhecer mais a Deus. Você vai perceber onde é que as pessoas vão ir mais. Porque muitas das vezes você estar muito cheio de programas da igreja, não sei o quê, faz com que as pessoas no fim, no dia do juízo, chegam lá e digam, Senhor, mas eu estava nos programas. E como é que é? Agora, quando você deixa as pessoas terem vida prática e vê a igreja em períodos claros, por exemplo, vou dar um exemplo. Não é a única igreja, mas há muitas igrejas por aí. Que a igreja tem que o culto é só um dia, sabes? É um domingo, mas mesmo assim ninguém vem, porque prega essa verdade. Aqui na igreja tem um culto na quarta, tem na sexta. Você tem quantos dias? Tem segunda, tem terça, são os teus dias, tem quinta-feira e tem sábado, tá vendo? Nos 7 dias você só dá 3 dias ao Senhor. Aliás, nem são 3 dias, são 2 horas, mais 2 na sexta e 3 no domingo. 2 mais 3, 7 horas da tua semana. E a semana tem mais de 100 e tal, não sei quantas horas tem. 24 vezes 7 dá? Vamos lá, matemáticos. 100 e tal, 1000 e tal, não é isso? Vamos lá, 24 vezes 7 dá? Smartphones. É só para entendermos o que eu estou a explicar. Vamos lá, são quantas horas? 24 vezes 7. Dá? 168. Faz lá aí na tua calculadora. 168 menos 7. Dá 161. Não é isso? Agora, pega o 7, divide por 161. Por 168. Dá? Aliás, pega o... é isso? 168 dá 24. Ok, eu queria... eu queria... É isso? Não, é 7. Eu disse 7 por 168. Não é o contrário? Dá? Não, é o contrário. Tem que ser 7 por 168. Dá 0,041. Significa o seguinte. Significa que você só tem, no fim do dia, em termos gerais, das horas que você dá a Deus por semana, você dá, pelo menos do teu tempo geral, você dá 0,0 horas. Percentualmente falando, são quase 0%. Ou, se não, posso exagerar, colocar 4%. 4%. Dos 100%, quantos por cento você dá a Deus? 4%. Do seu tempo. Deus só te pediu quantos? 4%. E você chega, quer dizer, você já tem 100% menos 4, dá quanto? 96, né? Você consumiu 96 sozinho. E ainda quer tirar uns 4. Porque na quinta-feira ou na sexta-feira que tem que vir ao culto à noite, não é que você passa todo dia na igreja. Você tem suas coisas a fazer, só vem 2 horas e vai para casa. Mas mesmo assim não vem. Então, o que significa, meus irmãos? Significa que nós estamos a correr um sério problema que nós não estamos a entender. A nossa paixão por Deus está cada vez mais a esfriar e nós achamos que é natural, é normal. Isso não pode ser normal. Não pode. Amém ou não amém? Quando você começa a dizer, olha, eu na igreja aprendo palavra, mas eu não tenho vontade de ir, então há um problema. Porque, meus irmãos, para além de maravilhas, sinais que eu acredito que Deus faz aqui, para além disso aí, você tem que ter uma razão para vir à igreja. Qual é? Adorar a Deus e ouvir a sua palavra. Se um crente diz, eu vou à igreja por causa disso, esse para mim é crente. Eu vou à igreja porque quero louvar a Deus e quero ouvir a sua
esse para mim é crente, até já está no céu, não precisa ir, já está lá. Não, a igreja quem se usa pastor, anga incluísse, anga bitimbam, anga chove. Não, você ainda não é crente. Não é. Pastor não nos manda parar ali, depois fazer isto aqui, nós cairmos, então aquela igreja não é. Você ainda não é crente. Há um jovem que eu conheci, ele tinha câncer. E ele era um jovem dedicado à palavra de Deus. Ele chegou a falecer. Mas eu te digo uma coisa. Esse jovem era o primeiro a chegar na igreja. Ele se dedicava tudo no louvor, estava lá. Quando todo mundo fazia... Sabe o que ele fazia? Está entendendo fazer? E a pergunta que muitos fizeram, por que Deus não lhe curou? Nem sempre, meus irmãos, Deus não fazer uma coisa não significa que Ele não tem poder para o fazer. Mas há lições que Deus vai ensinar a pessoas através daquilo que Ele faz na tua vida. Ou lições que vai ensinar a ti mesmo para aquilo que Ele está fazendo. Deus não curou Paulo. Paulo era um homem que era usado, até Deus chegou a usar aventais de Paulo para curar pessoas. Mas Paulo padeceu de uma enfermidade. E que tal? Onde é que estava o poder de Deus? Será mesmo, meus irmãos, que precisamos de provar que Deus tem poder para que entendamos que Deus tem poder? Temos que ser razoáveis. Temos que ser racionais. Nós temos o poder de Deus. E Deus não precisa nos provar que nós temos esse poder. No dia que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Não se deixe guiar pelos olhos. Deixe-se guiar pela palavra. Aleluia. Porque o coração é enganoso, mas a palavra é verdadeira e fiel. Aleluia. Ok. Vamos dar continuidade aqui. Vamos dizer que Ele enche a tudo é em todos. Minhas mãos, minha mente, meu coração está cheio da presença dEle. Aleluia. Graças a Deus. Vamos aqui, queridos. Hebreus 1 a 4. Hebreus 1 a 4. Uma vez, estávamos a vir, na altura nós já estávamos na Assembleia de Deus, um irmão já falecido convidou-nos, disse, olha, lá na igreja onde eu estou a liderar tem uma irmã que está quase a morrer. E quando chegamos lá, os olhos dela já estavam a virar mesmo, já estava moribunda, a família já a chorar. Acho que já estavam a chamar os homens da funerária. Chegamos ali, começamos a orar. Deus me instruiu para eu segurar ela nos meus braços. Segurei nos meus braços, coloquei ela aqui. E naquele dia aquela irmã voltou a respirar. Hoje ela está gordinha. Naquele dia ela estava... Esse micro aqui é gordo, isso. Micro pode ser gordo, é isso? É isso mesmo. Esse micro tem mais espessura que ela. Era osso, praticamente você via o osso na pele. Ela mandou-me desses dias uma foto dela, atualizada, e a me dizer que conseguiu, porque ela tinha um bebê no ventre. Ela estava para morrer com o bebê no ventre. Mandou foto dela já gordinha, a agradecer. Disse, não precisa me agradecer, mãe. Foi Deus que fez. Ressuscitou a ela, Deus. Então, eu gosto de dizer, quando eu não prego essas coisas aqui, não falo, milagre, é porque eu não quero te fazer você perder o foco. Eu quero que você conheça Deus. E quando você o conhecer, você vai experimentar o que Ele pode fazer. Está entendendo o que eu estou a dizer? Não queira experimentar o que Ele pode fazer e não o conhecer. Porque há muita gente no dia do juízo que vai dizer, Senhor, mas eu experimentei. O Senhor vai dizer, nunca te conheci. Mas eu vi o milagre. Nunca te conheci. Mas eu até consumi o milagre. Mas eu até... Então, o nosso papel aqui na igreja é de fazer conhecer Deus. E quanto mais você o conhece na tua comunhão com Ele, Ele pode fazer coisas. Mas quando você chegar lá, você nem vai falar dos milagres. Você vai chegar a dizer, Senhor, obrigado. Vai dizer, não, meu filho, você andou em santidade, entra aqui. Mas e os milagres? Não é sobre isso, meu filho, é sobre a tua vida. Você me conheceu, andou na minha presença. Entra no meu gozo!
É por isso que aqueles falsos profetas, quando chegaram, disseram, fizemos sinais. Era a única coisa que eles tinham para apresentar, porque vida com Deus, eles não tinham. Eles não tinham. Eles não tinham. Mas aquele que tem vida com Deus, ao chegar lá, só vai se lembrar da fornicação que ele negou, do álcool que ele negou, da mentira que ele negou, do ódio que ele negou. Essa fita toda a passar e depois vai ficar de joelho, vai dizer, Senhor, o Senhor vai lhe estender a mão, vai dizer, meu filho, venceste. Entra aqui. Como disse Paulo, combati um bom combate. Guardei a fé. Alguém está na igreja? Está claro isso, meus irmãos, ou não está? Hebreus 1, versículo 4. Ah, pastor, você é contra milagres? Não, eu já fui usado e sou usado para operar grandes milagres da parte de Deus, mas eu não vou pregar sobre isso para te motivar você a buscar Deus por causa disso. Eu vou pregar sobre Cristo para te motivar a buscar a Deus por causa da cruz de Cristo. Aleluia! É isso. Vamos lá aqui, Hebreus capítulo de número 1. Já chegamos lá? O que vai dizer aí no versículo 1? Havendo Deus feito o quê? Pelo quem? O que ele fez? Através de quem? Nesses últimos dias, Deus fala através do... É só você ir ao filho. Filho, eu quero uma mensagem para pregar na igreja. Deus vai te dar a mensagem. Eu costumo dizer, neste tempo aqui, tudo é possível por meio de quem? De Jesus, só. Não precisa pôr pulseira, pôr relógio de não sei o que, foi buscar aonde, deixou não sei aonde, e quando foi buscar tinha poder, para quando chegar na igreja fazer isso, os irmãos todos ficarem gelados. Não precisa. Tudo é feito por meio do Filho. Amém ou não amém? A quem constitui o quê? Herdeiro de tudo, por quê? Por quem fez o mundo. Depois, 3, diz o quê? O Filho é o quê? O Filho é o resplendor da sua e expressa a imagem da sua, sustentando todas as coisas pelo malabarismo. Pela chamar os irmãos para fazer demonstração. Sustenta tudo através do quê? O que tem poder aí? Palavra. Gosta do quê? Palavra. Amém ou não amém? Diz o que aí? Palavra, não é isso? Para a palavra do seu poder. Havendo feito tudo por si mesmo, fez o quê? A purificação dos nossos e assentou-se aonde? Então o que aconteceu quando ele sentou à direita da majestade? Que quem? Que é os anjos. Quanto o quê? O nome mais... Aleluia! Do que? Alguém está aqui? O nome mais excelente qual é? É pessoas que agora que estamos aqui estão a chamar anjos, não é? Anjo toca ali. Anjo bate nas costas. Anjo puxa. Anjo, o meu anjo que ande convosco. Estão a dizer que Jesus foi exaltado acima de quê? Acima de quê? E foi dado o nome mais excelente que de quê? Que dos? Então quem que tem que ser invocado no culto? Quem agora está a chamar anjos. Mas aqui estão a dizer que quem temos que chamar no culto, invocar no culto, clamar no culto, adorar no culto, quem cura no culto, liberta no culto, transforma no culto. Quem é? Está alguém na igreja? Você está entendendo alguma coisa sobre Jesus? Do norte ao sul, do zumbo índico, do hemisfério norte, polo sul, polo norte, hemisfério, Equador, tudo. É Jesus. Aleluia. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Está no culto, quer lembrar do nome, lembra do nome dele. Está em casa, o primeiro nome que quer lembrar é... Vai à igreja, quer invocar o nome de alguém, é o nome de Jesus. Tem que estar na ponta da sua língua. Eu tenho um anjo que anda comigo.
Esse anjo, hoje já inventaram nomes aqui. Já existe anjo Uriel, anjos não sei que. Nada. Há um aqui que apareceu agora na Angola, diz que ele é Deus. Um de dreads. Elias é Deus, é o que ele diz. É Deus de quê? Acha que nós não sabemos quem é Deus? Mas vai lá ver o número de crentes que estão cheios na igreja. Milhares. Só por o YouTube agora você ver como está a igreja. Dizer como fim. Por quê, mano? Porque aquilo que é contrário à vontade de Deus dá mais prazer ao homem, porque o homem é inimigo de Deus. Para você não ser inimigo de Deus, incline-se para aquilo que é a verdade de Deus. Como diz Paulo, diz porque a carne luta contra a vontade de Deus. Para você não ser pegue por esses falsos profetas e acabar caindo no que eles dizem, você tem que se inclinar para a verdade de Deus. Porque a nossa natureza sempre vai ser para obedecer ou seguir aquilo que é contrário a. Então, como você escapar disso? Ame a Deus, ame a palavra, apegue-se à palavra. Você vai escapar disso. Aqueles não escapam porque basta ele ser é Deus. Deus já falou, está aqui. Já vamos coma já. Tá vendo? Ainda não estou a dizer, né? Estão a entender, meus irmãos? Ele diz que ele é uma das testemunhas que hão de vir no fim dos tempos, e que ele é Deus, e que ele é Elias. Quer dizer, e ele maneja lá. Ele quer tudo. Tudo aquilo que a Bíblia diz que é de alguma soberania ou de algum poder. É ele. Entenderam, meus irmãos? Mas está cheio lá. Tem pessoas, ele vendeu agora colares com uma foto dele. Compraram. Colares, as pessoas andam com aquilo, põem muitos nas suas redes sociais, ali onde tem que pôr foto deles mesmo. Ou dos filhos, ou dos pais, ou de não sei o que. Colocam foto dele ali. Está cheio. Já acabou, amém, né? Querem ir também? Estão entendendo, meus irmãos? Então, precisamos de entender que este aqui é o tempo da apostasia, é o tempo do fim. Quem vai conseguir julgar a si mesmo e entender como é que está é você. Tem que pôr termômetro no seu coração e perguntar para si mesmo, como é que eu estou? Estou inclinado para as coisas de Deus, para a verdade de Deus, ou estou inclinado para o mundo? E você começar a se corrigir. Aleluia. Graças a Deus. Queremos concluir? Vamos para Salmos, depois Apocalipse e Timóteo, tá bem? Estamos aqui, ok. Vamos lá para Salmos 24. O meu anjo, estou a ver, anjo, você pega ali, eu ando com um anjo. Porque se você vir pegar esse micro aqui, ou esse anjo não vai te deixar pegar o micro. Você chega a querer pegar o micro, o anjo dá chapada. Depois diz que é anjo de Deus que dá chapada a pessoas. Que bate nas costas. É anjo de Deus? Tem que saber que os demônios também são anjos. Sabe disso, né? O que aconteceu com aqueles crentes naquele culto é que, como não lê a Bíblia, não sabem que Satanás também é anjo. Quando disse anjo puxa pelos pés desse homem. Lembram desse vídeo, né? E aquele homem começou a virar. As pessoas disseram que era Deus. Mas qual é esse anjo de Deus que vem para puxar os pés de alguém? Bater nas costas de alguém? Quem é que veio para matar? Roubar? Mas como ninguém leu a Bíblia ali, você viu a plateia o que fez? O anjo de papá está a bater! Tenham cuidado. Tá bem, meus irmãos? Amem a Deus e amem a palavra de Deus. O poder de Deus nunca nos pode fazer nós contradizermos as Escrituras. O poder de Deus sempre estará alinhado às Escrituras. E o poder de Deus sempre vai nos dar equilíbrio e vai nos tornar pessoas que pautam pela decência. Na igreja de Corinto,
havia um problema porque eles confundiam o poder de Deus com histeria, barulho, não sei o que, destruição. Paulo disse, escreva a vocês aí em Corinto para que a partir de hoje haja o que no culto? Ordem e decência. Decência. Então você vê um pastor aparecer num vídeo indecente, a falar coisas indecentes e depois diz que aquilo ele está a falar ou está a fazer em nome do poder de Deus. É mentira, não é poder de Deus. O poder de Deus vai seguir um padrão bíblico, princípios bíblicos, para não envergonhar o nome do Senhor. Alguém veio à igreja? Está claro aqui na igreja? Depois vão dizer, não, é que vocês gostam muito de letra. Não, não gostamos de letra. Gostamos da palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito e vida. Exatamente. Espírito e vida. Salmos capítulo 24, versículo 7 a 10. Salmos 24, versículo 7 a 10. Salmos 24. Alguém está conseguindo acompanhar o que estamos a aprender? Ou estão a ficar confusos? Estamos dentro? Estão a acompanhar? Estão a entender? Estamos a sair um pouco para falar das coisas reais que acontecem, né? Sim, estamos a vir a Bíblia e aplicar no que acontece no dia a dia, não é? Isso é importante. Porque só chegar a dizer, ali está escrito, e não te mostrarmos um exemplo das coisas que acontecem. Então o irmão vai depois em alguma dizer, mas será que aquilo que estão a fazer é verdade? Aquilo que acontece é correto? Estamos a tentar mostrar que não. Aquilo não é correto, aquilo é correto, tem que ser assim, de acordo com as escrituras. Salmos 24. O que diz aí no Salmos 24, versículo 7? O que aconteceu com ele? Façai o quê? Preparai, ó portas, o quê? Levantai, ó porta, o quê? Levantai-vos quê? Quem é que deverá entrar aí? Está fraco, queridos. Estamos próximos das 12, eu sei, mas não pode fazer isso. Vamos lá. Diz, levantai, ó portas, o quê? As vossas? Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará quem? Aleluia! Então, enquanto o anjo que está aqui fora diz, ei, vocês aí, preparem aí, levantem aí as portas aí. O anjo que está dentro diz, ei, quem? No versículo 8, o quê? Quem é quem? Ou estão do outro lado e dizem, preparem ou abram as portas para entrar o rei da glória. O anjo disse, não, espera lá. Eu acabo de fazer um check-up lá no trono lá. No trono está o Senhor, não é isso aí? Não é que diz que Deus que fez Jesus se assentar a sua... Significa que Deus na sua soberania nunca saiu do... Então o anjo fica confuso. Lá está ali o Senhor no trono. Quem é esse rei da glória aí? Rende lá com Jesus, meu irmão. Rende com quem? Ai. A última vez que eu fui verificar ali no trono de Deus, estava ele ali. Agora esse rei da glória aí que vem, quem é? Ai. Quem é o rei da glória? E veja como o anjo pergunta, quem é esse? Não é isso? Quem é esse aí? Porque o que nós conhecemos está ali. Agora, esse aí, quem é? Eu gosto de uma canção que diz, Lokonziwa na timbanga, tá essa. Lokonzi, tá. Loko Timbangata Loko Então veja o rei da glória. Mostrou o quê? As fé. E logo que ele mostra as feridas, veja o que ele vai dizer aqui. O Senhor forte e... Onde? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na... Ele está vindo da guerra. Comprou para Deus, diz Apocalipse o quê? Nações, línguas e... tribos. Veio da batalha.
venceu o diabo, tomou o meu nome, que antes estava escrito contradições e coisas diabólicas, e me deu um novo nome. Escreveu um novo nome para mim, cravou a cédula e nova identidade. Por seu sangue, escreveu o meu nome. Aleluia! Ah, meu Deus. Venceu. Ele venceu a morte. Poderoso na batalha. Tomou a chave da morte e do inferno. Não é isso que diz as escrituras? Subiu aos céus. Vencedor. Vitorioso. Poderoso na... Aleluia! Então, quando ele justifica, quando os anjos justificam que este Senhor é aquele que é poderoso, então se ouve de novo: levantem, portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Termina ele. É o Senhor dos Quem é ele? É o Rei da... Já está a entrar. Aleluia. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui? Oh, meu Deus. Ele é o Rei da Glória, Senhor dos exércitos, aquele que era, aquele que é, aquele que há de... Aleluia. Pode aplaudir só mais um pouco. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Se alguém pensa que Jesus veio aqui lutar uma batalha porque eu tenho que ter o melhor carro, não. Ele veio travar uma batalha pelas almas dos homens. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele olhou para o diabo e disse: entrega-me a chave. Olhou para a morte e disse: entrega-me a chave. Tomou as chaves. Enquanto o diabo tinha autonomia para escravizar os homens por causa do pecado de Adão, então Jesus toma a chave e agora todo aquele que crer em Jesus sai do lugar dos que estavam condenados com Adão e passa para a vida eterna. Ele tomou a chave da vida e da morte e agora vivemos por meio dele. Aleluia! Apocalipse 19, versículo 16, desculpa. 19, versículo 16. Apocalipse 19, 16. Aleluia. Vê alguém a igreja? Graças a Deus. Apocalipse 19, 16. Vai se ler como a palavra de Deus aí. No seu manto, ok? Sobre a sua. Está escrito o quê? Qual é o nome? Quem mais? Aleluia. Pode aplaudir a Jesus, irmãos, um pouco. Oh, glórias a Deus. A Ele toda a glória. A Ele toda a honra e a Ele todo o louvor. Aleluia. Vamos terminar com Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 15. E vamos finalizar. O que é que diz aí? Capítulo 6, versículo 15 diz o quê? No seu tempo, o que que fará? Revelar o bem-aventurado. Quem? O único, quem? Quem é o único poderoso? Senhor e quem? Rei dos reis. Quem é ele? Quem é ele? São quantos? A tua Bíblia diz que são quantos? São quantos senhores dos senhores? Não, está fraco. São quantos? Rei dos reis é único. Senhor dos senhores é... Se aparecer alguém e disser, eu só dizer, não. Só um. Mesmo eu aparecer, mas meus irmãos, eu sou vosso Senhor dos senhores. Eu direi, o que aconteceu contigo? Bateu com a cabeça com quem? Aleluia. Bateu a cabeça com... O que se passa comigo? Juízo está no lugar? Só há um Senhor dos... E Rei dos... Como é que ele se chama? Como é que ele se chama? Ainda está fraco. Como é que ele se chama? Alguém pode gritar só mais um pouquinho? Como é que ele se chama? Alguém pode levantar um pouquinho a sua voz? Como é que ele se chama? Esse grupo aqui está aldrabarras.
Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, amém, queridos. Quero louvar a Deus pela vossa vida. Podemos nos colocar de pé e vamos louvar a Deus.